Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Amor, Imbatível Amor, um livro escrito por Joana de Ângelis e psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos no capítulo 36, que fala sobre despersonalização. Olha, esse capítulo é fundamental. Se você tem manias de se mutilar, se machucar, né? É uma pessoa masoquista, sádica, ou se você teve algum problema com seus pais, né? Um problema a nível sexual, você foi abusada na infância, ou, né, possui algo desse tipo, fica aí que esse capítulo é muito interessante. E até para vocês que querem entender por que as pessoas cometem essas coisas, né? Essas atrocidades, fiquem aí que vocês vão entender direitinho e aprender a lidar com essa situação. Bom, a Joana de Ângelis fala pra gente o seguinte: o ser humano, embora antropologicamente seja portador de uma herança animal, é antes de tudo um espírito com possibilidades inimagináveis que se lhe encontram em germe, e a educação cumpre o mister de despertar e desenvolver. Em razão da sua realidade transpessoal, a finalidade da sua existência é crescer, alcançando os patamares que lhe estão reservados por fatalidade evolutiva. No entanto, face à sua natureza animal, que não poucas vezes desconhece ou que lhe dá predominância, aturde-se sem saber como avançar. Se não valoriza a condição na qual se encontra, as exigências do corpo, faz-se um autômato, porque lhe cumpre vivê-las, educando-as, superando os impulsos dos instintos básicos para desenvolver os valores espirituais latentes, vencendo, a pouco e pouco, os automatismos psicológicos que vão sendo orientados pelo senso crítico e pela razão, deve conduzir o corpo sem paixão nem escravidão, realizando-se física e emocionalmente. O corpo como é natural, impõe inúmeros anseios e necessidades que fazem parte da sua constituição biológica e devem ser levados em conta, não obstante a sua realidade espiritual ser o comando básico da existência. O ego, por consequência, tem suas raízes fincadas nele, e se as mesmas são arrancadas violentamente, corre o perigo de tornar-se esquizoide. Faz-se necessário, portanto, que seja mantida uma inter-relação entre o passado animal e o presente, a fim de que, negando o seu corpo, não se torne um espírito sem envoltório material, o que lhe tornaria improvável o processo de evolução. Alterando, porém, subvertendo a natureza animal, por falta de consideração pelo espírito que é, transforma-se em títere, um demônio que desconhece os direitos dos outros e somente cultiva o primarismo dos instintos. A luta travada pela cultura e pela civilização a fim de que o corpo seja superado tem propiciado situá-lo em nível mais elevado, em razão do raciocínio, do aprofundamento da consciência, tornando mais radioso e belo o espírito. Como efeito inevitável, tornou-lhe o corpo mais sensível, mais estético, portador de sensibilidade apurada e de percepção parafísica, alimentando-o com o equilíbrio, exercendo-lhe as funções com respeito. Sem necessidade de agredir o corpo, mediante silícios, nem considerações deprimentes que o denigrem, vem o mesmo recebendo a consideração que merece, face ao valor que representa no processo de elevação mental e moral do ser. Não obstante esse reconhecimento, vários fatores se apresentam como responsáveis pela despersonalização, tais como os sentimentos de terror, de culpa, que conduzem à inibição respiratória e a dos movimentos, enjaulando o paciente nas celas escuras e sem paredes dos conflitos. Essa conduta produz sensações indescritíveis que o organismo procura vencer através da morte da sua realidade. O corpo então enrijece, a respiração faz-se com dificuldade e a falta de oxigênio no organismo produz males psicológicos e físicos variados, males físicos e psicológicos variados. A autopercepção é profundamente afetada e os pacientes passam a sofrer emocionalmente sensações de difícil catalogação que os levam ao desespero. O eminente Eugene Blower, analisando a despersonalização que afeta os indivíduos incursos nessa distorção, considera que os sofrimentos creditados àqueles que lhes são vítimas variam desde surras e queimaduras a espetadas com agulhas, lâminas e punhais em brasa viva, amputações de membros
o semblante deformado. E suplícios indescritíveis são experimentados em um clima de horror crescente que mais piora a patologia da personalidade. A ausência de sentimentos responde por esses efeitos, tendo-se em vista que o paciente matou o corpo em mecanismo psicológico inconsciente para fugir dos sintomas anteriores produzidos pelo terror. Concomitantemente, o portador de esquizofrenia, porque destituído da capacidade de direcionar os sentimentos, tomba no vazio da sua própria realidade. O indivíduo saudável é aquele que orienta as emoções organizadamente, lutando contra os obstáculos que se lhe apresentam e que são parte do processo no qual se encontra mergulhado, o que mais lhe desenvolve a capacidade de crescimento e de armazenamento de conhecimentos. Esse terror, gerador do grave mal, está quase sempre vinculado a condutas vivenciadas na infância, quando se foi vítima da negligência ou da crueldade de pais insensíveis que promoveram cenas aterradoras e perversas que o paciente atual associou inconscientemente aos fenômenos desafiadores da atualidade. Comportamentos sexuais promíscuos dos adultos, sob a observação infantil e ignorante, expressões agressivas e temerárias que não puderam ser absorvidas nem superadas pela criança, tormentos decorrentes de agressões físicas e morais destituídas de compaixão e respeito, não podendo ser liberadas por associação, conduzem a vítima ao estado de despersonalização. O corpo passa a ser detestado, e a falta de um conceito como o de uma imagem corporal saudável empurra-o para o atendimento dos impulsos sexuais mais primários e de maneira promíscua. Quando o corpo, porém, é recuperado pelo discernimento, torna-se aceito, ganhando vida e significado, modifica-se-lhe o comportamento sexual para melhor, equilibra-se-lhe a conduta emocional, facilita-se-lhe a aspiração da busca do amor e do afeto pela necessidade de relacionamento estimulador e prazenteiro. Muitas vezes também os pais, inadvertida ou inconscientemente, passam a nutrir pelo descendente um sentimento apaixonado no qual está oculto o desejo de um relacionamento sexual perverso, anulando-lhe a natural constituição da personalidade que se deveria ir firmando a pouco e pouco de forma correta. Essas condutas estranhas e esdrúxulas de muitos pais, com características incestuosas, refletem os seus próprios conflitos e perturbações, que os não auxiliaram no desenvolvimento de um comportamento pessoal saudável, tanto quanto de um desenvolvimento sexual harmônico. Aturdidos e viciados mentalmente, veem nos filhos somente objetos para o alto prazer, preservando a sua personalidade incompleta e insatisfeita interiormente. A reconquista da personalidade, no entanto, é possível mediante a recuperação dos movimentos e da respiração por meio de exercícios de reflexão e autoanálise, eliminando as associações negativas e buscando-se racionalmente direcionar a ocorrência dentro do quadro de valores que possui sem superestima nem mecanismo traumatizante. A aquisição da personalidade equilibrada está no relativismo do ego para com o self, nas aspirações do corpo para com as da mente, no processo de busca de valores e de vivências geradores de alegria e portadores de paz. Dentro do quadro da psicogênese e da despersonalização, é-nos possível também adir que muitos aspectos desse terror procedem de vivências em outras experiências carnais passadas que imprimiram suas marcas tão profundamente que somente na juventude, na idade adulta, o inconsciente consegue liberar em forma de clichês e recordações que passam a confundir e atormentar, aprisionando seus agentes nesses cárceres da respiração insuficiente e dos movimentos paralisados. Todos os fatos que são praticados pela crueldade, pela insensatez e vilania, mesmo quando ocorre o fenômeno biológico da morte, não desaparecem, porque os danos morais continuam gerando consequências, até que o seu causador se recupere e reorganize a paisagem moral afetada. Só um momento que eu vou botar aqui o cabo de energia. Bom, conhecendo a própria debilidade e consciente do abuso perpetrado, o ser transfere de uma para outra experiência carnal a carga das responsabilidades, sendo compulsoriamente convidado à regularização. Essas reminiscências emergem como consciência culpada, terrores sem próxima justa causa, ansiedade, atitudes autopunitivas e autodestrutivas que lhe alteram o comportamento pessoal, modificando totalmente a personalidade que fica marcada.
quanto mais se consiga autoconscientização das responsabilidades para com o corpo e para com o espírito, mais facilmente se fazem a luta pela preservação da saúde física e mental e as experiências propiciadoras do progresso moral e cultural que contribuem para a existência realmente feliz. Bom, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande para todos vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.